No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, 7 de agosto. E rezo com você, meu santo e minha santa, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje podem nos assustar diante da exigência que ele faz para ser o seu discípulo. E qual é a exigência, Padre, que Jesus coloca para aqueles que desejam ser os seus discípulos? Está aqui no versículo 24. Ele vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o que Jesus coloca aqui para ser o seu discípulo é renunciar a si mesmo. E nós, meu santo e minha santa, precisamos pensar: o que é que eu tenho que eu preciso renunciar para seguir Jesus? E aqui nessa renúncia entra várias coisas até que não são ruins na nossa vida, mas que às vezes nos atrapalham no seguimento de Jesus e que a gente precisa abrir mão disso para seguir a nosso Senhor. Então a renúncia aqui de nós mesmos começa pelas nossas vontades. Muitas vezes a gente quer fazer algo ou quer de um jeito, mas no seguimento de Jesus nos exige de outra forma. Então a gente precisa saber renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos querer, para seguir de fato a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui no contexto anterior. O que foi que aconteceu antes desse evangelho aqui? Nós estamos no contexto anterior da confissão de Pedro e também do primeiro anúncio da paixão. Então Jesus aqui, depois da profissão de Pedro, ele faz o primeiro anúncio da sua paixão. Ele fala que ele vai sofrer, que ele vai ser perseguido, que ele vai ser maltratado e vai ser morto. Então ele faz já o primeiro anúncio da sua paixão. E aqui ele está dizendo para os seus discípulos, os de ontem e os de hoje: se nós queremos ser seus discípulos, Jesus não nos promete uma vida sem desafios e nenhum caminho sem cruz. Pelo contrário, ele está nos dizendo: se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam abrir mão de muitas coisas, precisam tomar a cruz de vocês e seguir os meus passos. E seguir os passos de Jesus aqui é a renúncia de nós mesmos, como eu já havia dito anteriormente. Precisamos renunciar a essas coisas para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer aqui no versículo 25: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Para o mundo de hoje que nós vivemos, seguir Jesus, estar na igreja, ter uma vida de intimidade com Deus é uma perda de tempo, é uma tolice. Para o mundo de hoje, o que é de fato viver a vida? O que é a eternidade? É isso aqui que nós vivemos. É curtir a vida, é fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu acho que é a maneira correta. Então, para o mundo de hoje, quando alguém se decide por Jesus, renuncia a tudo por Jesus, para o mundo de hoje a pessoa está perdendo, é um tolo, é um bobo, está perdendo a sua vida por causa de nada. Mas para Deus a gente está ganhando.
Porque a gente está focando não nesse mundo que é passageiro, mas a gente está vislumbrando já a eternidade, a vida em Deus, a vida com Deus. Então, para esse mundo, nós parecemos que somos fracos, perdedores, mas diante de Deus, nós somos aqueles que vão ganhar a eternidade, porque nós estamos fazendo uma opção, renunciando às coisas desse mundo por aquilo que é eterno, por aquilo que não passa, por aquilo que é a vida de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 26, de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou seja, de que adianta ganhar tudo aqui nesse mundo, mas perder a eternidade, perder a vida com Deus, a vida de estar em Deus? E aí ele continua ainda, o que poderá alguém dar em troca de sua vida? O que é que nós podemos dar em troca da nossa vida? Nada, meu santo, porque Deus é o Senhor da nossa vida, então devemos gastar a nossa vida com nosso Senhor, com as coisas de Deus, buscando de fato aquilo que é essencial para a nossa vida. Então devemos continuar nessa busca. E aí Jesus, quando ele diz para a gente que nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, não é que a gente vai fazer uma cruz de madeira, vai colocar nas nossas costas e sair por aí andando. Não, a cruz aqui são as dificuldades, são os percursos que a gente vai encontrar, os percalços, perdão, que a gente vai encontrar no caminho no seguimento de Jesus. É isso que ele está nos falando no evangelho de hoje. E aí ele vai mostrar que o falar é importante, mas o agir é que faz a diferença. Às vezes a gente é muito bom para falar, mas na teoria, mas na prática a gente não vive nada daquilo que muitas vezes nós falamos, mas não conseguimos colocar em prática. Então Jesus hoje, de fato, ele nos pede que nós tenhamos essa fé de abrir mão de muitas coisas por causa do reino de Deus, por causa de nosso Senhor. Então, que tipo de renúncia eu preciso fazer hoje para, de fato, me colocar nas mãos de Jesus, permitir que Ele seja o Senhor da minha vida? Então, pensemos nisso, meu santo e minha santa, e peçamos a nosso Senhor que Ele nos dê essa graça de sermos perseverantes na fé e tomarmos sobre nós a nossa cruz do dia a dia, assumir as nossas dificuldades, renunciar aquilo que não é de Deus, aquilo que precisa de fato ser jogado fora para seguirmos de fato Jesus como ele merece, como ele deve ser seguido. Que Jesus lá do céu, meu amado e minha amada, possa nos abençoar e que nós possamos ser seguidores fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo e renunciemos aquilo que para o mundo é bom, mas que para Deus não é, para de fato sermos esses seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.